Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio aqui do Playcast da Futura. Hoje com uma amiga muito especial, uma arquiteta super renomada, com trabalhos lindíssimos em Piracicaba, Cris Furlan. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer estar aqui com você, Cris. Oswaldo, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Demorou um pouquinho, né, para acertar as agendas, né, porque nossa vida é muito corrida, a gente estava falando um pouco sobre isso, né, nosso dia a dia, nosso trabalho acaba consumindo a gente mesmo, né. Assim, a gente acaba colocando o trabalho como prioridade É. e também tem uma certa timidez, assim, da minha parte. Não, mas assim, aqui eu falei, é muito tranquilo, é um papo, nós vamos falar um pouquinho sobre você, sobre sua jornada, sobre o seu trabalho, vai ser um prazer estar falando com você. Primeiro, né, conta um pouquinho da sua história, quando você se formou, fala um pouquinho da sua vida. Eu me formei pelo Mackenzie em 99, então esse ano eu vou completar 26 anos, né, de jornada aí na arquitetura. E eu sempre falo que passou muito, muito rápido. Eu realmente sou apaixonada pelo meu cotidiano. A gente estava falando um pouquinho antes de que eu começo a segunda-feira Feliz. feliz, amando a segunda-feira. E Que eu não começo delícia a isso. segunda esperando a sexta-feira, né? E eu acho que isso é um presente, né? É. Ô, Cris, eu falo que a arquitetura, na minha opinião, eu sou engenheiro civil, a arquitetura não é uma profissão, é um dom, né? Porque eu acho que o arquiteto nasce com uma sensibilidade diferente das outras profissões. Assim como eu acho a medicina também um dom. Mas a arquitetura tem muito disso, né? De vir uma coisa da essência mesmo, né? Eu acho que é um dom, né? Assim, a gente começa com essa curiosidade já desde de criança. Comigo foi assim. Mas eu também sou uma pessoa que valoriza muito a formação acadêmica. Eu sou muito grata a tudo que os meus professores fizeram por mim, por nós, né? Pelos arquitetos ali do meu ano no Mackenzie. Eu acho que eles tiraram um véu, assim, do nosso olhar, assim, e se abriu um mundo novo. Então, eu sou muito grata e também sou muito a favor da formação. Eu acho que uma parte é dom, né? Uhum. Mas outra parte é a formação técnica, né? E junto, uma coisa completa a outra. Os professores, isso é uma coisa diferente que você está falando, porque os professores, na verdade, eles têm, além da função de educar, de ensinar, de despertar em nós aquilo que já está intrínseco, né, na nossa personalidade. Então, eles, vamos dizer assim, incentivam e abrem as portas para esse mundo nosso, né? Eu sou uma admiradora, uma fã incondicional do, do meio acadêmico mesmo, das pessoas que têm o dom, né, de Uhum. passar conhecimento. Eu acho que hoje está tudo tão Mecânico. mecânico e deturpado, né? E essa valorização, né, do mestre, do professor, né? Você foi boa aluna na época da faculdade? Você era boa aluna, Eu, aplicada, dedicada, sim, não fazia cola, nada para passar de eu ano? sempre fui muito focada. Eu acho que eu sempre fui muito dedicada, muito focada. Ah, não sei se eu acho que é mais essa história assim de correr atrás, e eu acho que é treino, né? Tudo é Uhum. treino, tudo é você fazer e fazer e fazer cada vez mais para fazer melhor. E começa ali da faculdade, né? Eu acho que ali é o seu primeiro exercício, né? Porque afinal de contas, a profissão é um exercício, um exercitar diário, né? Sim. Mas eu acho que começa lá atrás, né? A sua postura, como você leva tudo isso, né? Acho que já é um termômetro lá atrás. E eu sempre fui muito Você dedicada. trouxe isso hoje para o seu dia a dia? Seu escritório tem a sua cara nesse aspecto? Você é muito assim,
fazer tudo certinho, tudo programado, no seu tempo, não pular etapa. Você é assim no dia a dia também? Eu sou assim, sou muito exigente, eu acho que eu falo para o meu time, né? A gente olha um projeto e a missão a gente se distancia um pouco dele no meu processo de criação, mesmo de detalhamento, a gente tem a aproximação com o projeto, distanciamento, e quando você se distancia e depois volta, o objetivo é buscar defeito, buscar onde ele pode ser melhorado. Sim. E eu me cerco de pessoas que são muito parecidas comigo nesse foco, nessa dedicação. Eu tive uma carreira solo, né, de 2000 a 2020, 21, e depois eu convidei a Fernanda Renosto, que hoje é minha sócia, né, Tá com para você desde estar 2021. comigo. A Fernanda está comigo há 13 anos, né? Ah, é? E super dedicada, né? Sempre super focada. E aí convidei para estar comigo de uma forma diferente, né? Sim. Aí como uma arquiteta associada ao meu escritório, né? E tô contando isso porque eu me cerco de pessoas que pensam igual, né? O Paulo também, comigo há anos e anos, o Paulo Machado, que é Uhum. arquiteto também, aí o time todo, a Milena, a Camila, então assim, a gente tem um time enxuto, mas de pessoas muito dedicadas, focadas, e a gente tem que procurar, né? Sinergias. Exato. Ô, Cris, e falando disso, você é aquela mentora que gosta de formar jovens profissionais? Esse pessoal todo, a Fernanda, o Paulo, esse pessoal todo, tá com você desde que se formou e você praticamente criou a forma como você gosta de trabalhar e eles assimilaram isso? Aconteceu assim? Eu acho que o meu jeito de fazer foi meio intuitivo lá atrás, né? Começando sozinha, sem muita experiência. A minha experiência foi de estágios que eu fiz em São Paulo, mas quis voltar para Piracicaba, né? Então, de uma maneira intuitiva, criei uma maneira de fazer. Um olhar, né, que é o olhar do escritório hoje, do estúdio Cris Fuller Arquitetura. Então, é um olhar muito particular, né? A gente ama a mistura de materiais, né? Espaços mais quentes, com uma identidade muito própria. Então, eu acho que o time acaba fazendo essa leitura, chegou até mim por conta desse olhar, desse DNA também, porque eu Uhum. acho que quando um profissional procura um escritório, né, para estar junto, para trabalhar, ele também tem que se identificar, Sim, né? sim. Então, eu acredito que todos chegaram até o escritório por esse DNA, mas hoje todo mundo agrega um pouquinho, né? Ou muito, né? O Então conhecimento depende de cada um, o né? conhecimento de cada um, e Uhum. isso é maravilhoso. Sim, sim. Eu sempre eu enfatizo muito que nós somos muito mais fortes Juntos, juntos, claro. né? E, eu acho incrível tudo isso, porque eu passo para frente conhecimento, eu também recebo conhecimento, porque eu tenho uma geração ali mais tecnológica Que comigo. traz muita informação, né? Assim, lógico que você tem que aprender a dosar e a poder equilibrar toda essa situação, contando com a sua experiência, com todo o tempo de formado, mas essa geração traz muitas ferramentas que a gente não pode desperdiçar, né? A minha formação é mais conhecimento técnico, né, Sim, acadêmico, e você tem uma formação bastante embasada. Eu tenho uma formação bastante embasada da minha geração, né, que eu acredito que eu contribuo, né, para esse time mais novo, e ao mesmo tempo eles vêm com essa contribuição dos 3Ds mais realistas, né?
e de fazer com que o que eu tô pensando saia do papel de forma mais realista. Então, é um conjunto, né? Eles são muito rápidos, né? Essa geração é muito rápida, né? Sim, Para sim. tudo, né? Para tudo, até muita pressa para poder fazer, para poder resolver, e às vezes você tem que dar uma contida em todo mundo, né? O que eu sempre comento, né, no escritório e para as pessoas que me cercam, né, familiares mais jovens, é que precisa ver prazer na jornada, né, nessa caminhada, porque às vezes existe aquela ansiedade de pular etapas, Sim. né, mas a vida é a jornada. É. Então, se aquilo não é valorizado, você perde, né? E não retoma mais, né? Não Não retoma retoma. mais, né? Ô, Cris, e quem influenciou a sua jornada como arquiteta? Veio da família? Era uma coisa que você sempre quis fazer? Como você começou com essa ideia da arquitetura? A minha família é mais voltada a humanas, a artes, ela sempre teve isso muito próximo. Mas a minha tia, irmã da minha mãe, minha tia Marli, ela fez artes plásticas na PUC, na PUCamp, e eu muito junto com ela, né? Eu criança, adolescente, ali com ela, peguei muito essa história toda. E hoje eu paro para pensar, eu falo, foi uma grande influência, né? E a sua tia é viva ainda? Sim, super jovem, super, Então né? deve Assim, ter o maior orgulho de você, uma, então, né? Como profissional, né? fico feliz, espero que Com sim. certeza, com certeza. E eu ficava na minha avó, né? E ela ainda solteira, fazendo faculdade. Então, minha mãe correndo, minha mãe pedagoga, dava aula, coordenava, bom. E aí, então eu tinha muito contato com a minha tia. Sim. E aí peguei, eu acho, essa história dessa parte mais artística, né? Despertou em você tudo isso. Sim, sim. Que maravilha. Ô, Cris, e assim, você, nessa trajetória toda, desde lá no início, como você falou, você estava contando que você começou sozinha, com seu escritório. Você chegou aqui em Piracicaba a estagiar com alguém, trabalhar junto com outro arquiteto um pouco mais antigo, ou não? Você já chegou, já se formou, chegou aqui e já montou o seu escritório. Como é que foi essa transição? Eu fiz estágios em São Paulo desde o início da faculdade e no final da faculdade surgiu, não sei se foi bem na época que surgiu, mas estava surgindo o Terras de Piracicaba, Sei. um condomínio, acho que foi um dos primeiros aqui na cidade. Sim, sim. E eu tive a oportunidade de, na faculdade, desenhar, fazer o projeto de uma casa, ainda não como arquiteta formada, mas fiz o projeto e claro que depois o pessoal da engenharia deu continuidade, em toda a parte, né, eu era uma estudante ainda, Sim. mas aquilo deu frutos, aquele trabalho. E aí a casa subiu, né, e as pessoas Ela se concretizou, seu ela projeto se concretizou, é. então. E aí uma outra pessoa gostou, chamou e foi meio que sem planejar. Sei, sei. E Você eu estava falei, na faculdade ainda. aí logo saindo já. Sei. Então, quando a casa tomou forma, eu já estava formada. Sei. E eu fiz algumas entrevistas em construtoras na cidade, mas eu não fui selecionada. Sei. Então, eu fiquei um tempo, né? E agora, o que eu vou fazer? E foi surgindo essa oportunidade aquela casa foi o início Que bacana, Cris. de outras, né? De outras obras. Era no Terras 1 ainda. Terras 2. No 2 já. No 2. Na verdade, assim, né? Piracicaba passou por uma transformação depois dos terras de todos eles muito grande, né? Veio Dama 1, Alphaville, Sim. Reserva, Morada, Dama 2, Bela Vista, enfim, muitos condomínios que alavancaram muito o nosso trabalho aqui. Estou dizendo por mim, porque eu faço muita casa também nesse padrão.
Já fiz projeto seu, inclusive, foi uma Sim, honra. imagina. E ajudou muito a gente, né? Esse boom imobiliário dos condomínios horizontais, né? Olha, nós tivemos essa grande chance, né? Sim. Foi sabe, essa história de estar na hora certa, né? No lugar certo, talvez, não sei. Uhum. Porque eu lembro na faculdade dos meus professores comentando da dificuldade na época, né? E a arquitetura, ela não era tão democrática, né? Assim, no sentido assim de todo mundo ter acesso. E aí, com mais faculdades, com mais profissionais, né, disponíveis, aquilo começou também a ficar mais, o que eu acho ótimo, Acessível a né? todos, né? E então eu acho que é um conjunto de coisas e foi um momento, eu me formei num momento bacana. Onde tudo isso começou, na É, verdade, né? Porque foi uma continuidade, né? A evolução da cidade partiu para essa linha, né? De sim. condomínios horizontais de padrão elevado, né? Monte Alegre, enfim. Muitas oportunidades, né? E eu acho que é isso, assim, você saber agarrar a oportunidade, dar o seu melhor. Uhum. Eu falo sempre isso no escritório, né? Não é o melhor do mundo, pode não ser o melhor do mundo, mas é o meu melhor, é o seu melhor, é isso que a gente precisa trabalhar dessa É forma. E aí verdade. você vai conquistando, né? Um Naturalmente. lugar ao sol naturalmente. Naturalmente, é isso mesmo. Ô, Cris, você tem noção, por exemplo, que hoje, né, com seu escritório você tem 26 anos de formada, você tem noção que a sua marca hoje agrega valor para o cliente? O projeto da casa de um amigo meu, um amigo comum, você fez o projeto, valoriza a hora que ele fala o projeto da minha casa é da Cris Fulano. Você tem ideia de como o seu escritório, o seu trabalho propiciou isso para o mercado da cidade? Oswaldo, assim, eu já escutei isso de outras pessoas, mas eu não tenho essa noção, assim, Você é uma pessoa hiper simples, tem que conversar com você para saber disso, mas assim, numa evidência profissional, eu falo porque eu estou do lado de cá, né? É muito legal ver isso, né? Semana retrasada estava o Celso Laetano aqui comigo. Ele é uma sumidade também, uma um referência. querido amigo, É um orgulho, né? talentoso. Nossa, talentosíssimo. Deu uma aula aqui. Aliás, o podcast dele saiu agora no final de semana, foi publicado. Assim, aprendi muito, foi um papo muito bacana, assim como com você. Quer dizer, a geração mais nova, esse pessoal que vem vindo agora, com 5, 6 anos, que também é um pessoal que tem muito talento, a maioria tem muito Sim, talento, sim. precisa se espelhar em profissionais como você, o Celso, Paulo Bellato, esse pessoal um pouquinho mais da geração um pouquinho mais antiga, mas que traz muita experiência e muita qualidade no trabalho. Ah, fico muito feliz de ouvir Não, isso, mas é verdade, porque estou falando com sinceridade. muito obrida. Porque assim, eu pego o seu projeto, você percebe diferenças do seu projeto no projeto desse pessoal, né? E esse pessoal ainda tem muita coisa para caminhar, para aprender, mas assim, a essência do trabalho de vocês é fruto de competência e da experiência de todo esse tempo, de toda essa jornada, né? Essa história de fazer, fazer e repetir e fazer, fazer, não tem como, né? Você não tá um pouquinho à frente, né? No sentido de talvez ter experienciado algumas coisas, Sim, vivido outras, e você vai criando aí um compilado e chegando num detalhamento melhor, num raciocínio já maturado, né? Eu acho que, por exemplo, implantar uma casa, né? É algo seríssimo, né? É por isso que eu bato de novo nessa história da formação acadêmica. São tantas variáveis envolvidas, tantas possibilidades, e o que eu tenho de retorno dos clientes é assim, Cris, nossa, mas o meu terreno tem o mesmo tamanho do terreno do lado, e aqui eu tenho uma casa mais iluminada,
uma área de lazer maior, parece que meu terreno é maior, ou então um apartamento. Às vezes o próprio vizinho chega e, nossa, mas aqui é maior, né? Esse apartamento é diferente do meu. Não, é técnica, né? E isso é do fazer de novo, Sim. e da sua formação. Então, É um conjunto, né, é um Cris? É um conjunto. conjunto, mas assim, é bem bacana isso que eu estou dizendo, porque o mercado fala isso, né? O mercado sente. Eu circulo nesse meio, eu tenho feito muita coisa e, assim, os projetos seus são projetos realmente destacados dentro do mercado nosso. Isso é inerente. Ah, eu fico muito feliz. O que eu posso dizer disso, o que eu tenho de experiência em relação a isso é quando o meu cliente volta. Hoje a gente tem o escritório, ele vive até de, claro, de clientes novos, muito bem-vindos, né? A gente está sempre com clientes de primeira vez, Uhum. mas a gente tem clientes com 9 obras, 6 obras, 5 obras. Então, esse termômetro eu tenho essa noção de que quando ele volta significa muito mais, né? Claro, Um segundo projeto, um terceiro óbvio. projeto. Reconhecimento do trabalho que você fez, É. né? E agora, a sua fala que me deixa tão feliz é uma coisa que a gente não tem essa É, noção, às é. vezes, né? De todo Mas, mas é verdade, Cris. esse sucesso aí do escritório, e eu fico muito feliz. O que que você acha da arquitetura de luxo? Meio que eles rotularam a arquitetura de luxo. O que é para você a arquitetura de luxo? Olha, se eu puder resumir, luxo para mim é coerência. É coerência, primeiro, aquela obra é coerente com quem vai viver nela, com o estilo de vida daquela família, aquilo que aquela família acredita, com os valores daquela família. Então, para mim, luxo, acima de tudo, é coerência. Tudo tem que fazer sentido, tudo precisa estar encaixado. Eu falo que, assim, não pode sobrar nem faltar. E é uma frase que eu uso muito para os meus clientes, Uhum, né? É equilíbrio, né? É, é beleza. Eu comento também que, assim, o ser humano, ele responde muito bem a beleza, o equilíbrio, a harmonia, né? O corpo responde. Envolve questões emocionais, foco, alegria. ah, eu falo que um espaço, ele promove até mudança de comportamento, né? Então, é muito sério tudo isso, muito sério. A arquitetura é algo muito sério. E não só falando de obras residenciais, mas também corporativas. Eu sim, já tive experiência de trabalhar, de finalizar obras corporativas e ter um retorno do cliente falando: olha, as pessoas elas começaram a se vestir diferente, a se que comportar bacana. de forma diferente. Então, a tamanha força do espaço, o que ele pode fazer por nós, né? Eu acho isso muito lindo. Então o luxo é muito, eu quero, assim, eu acho que muito mais do que luxo é tudo isso, sabe? É o que o espaço pode fazer por nós, por você, por todo mundo, né? E talvez algo mais que não grite tanto, né? Algo mais despretensioso, para mim é mais luxuoso do que algo que brilha demais, aquilo que acende demais, aquele excesso de iluminação, aquele excesso, né? Então, e claro, acima de tudo, tem que fazer sentido para os clientes, para quem vai viver no ambiente. Então, existem famílias que estão vivenciando determinada situação, tanto de hobbies, de questões familiares. Eu sou a família recebe muito, ou como você estava me contando, né? Você agora é avô, então vou receber minha família. Então, o que que seria o luxo, né? É uma casa que está pronta para
para receber tudo isso, para fazer desses momentos mais especiais ainda. Então, fazer sentido. Tem que fazer sentido, tem que ser Não tem nada a coerente. ver com materiais caros, um piso caro ou uma estrutura cara. Tem a ver com conforto, né? Se sentir bem no ambiente, né? Proporcionar tudo isso que você está dizendo, né? Equilíbrio, sensações boas, vibrações boas, comportamentos diferentes, né? O caro não necessariamente é o melhor para determinadas escolhas. Sim. Eu costumo dizer que, às vezes, tudo lindo, maravilhoso junto não fica bonito, sabe assim? Você tem que ter o material que vai ser o ator principal, o material que vai ser o coadjuvante. Se você tiver uma planilha mais enxuta, valoriza aquilo que você toca para cima. Então, por exemplo, aquilo que toca em você, aquilo que você toca, a iluminação, né? O paisagismo, por exemplo, se for uma obra residencial, uma casa. Então, a gente consegue, através de boas escolhas, escolhas inteligentes, resultados espetaculares, e que isso não está atrelado ao valor do produto. Sim. As pessoas, às vezes, chegam no escritório com certo receio, mas, Cris, olha, eu não sou carta branca, usam até esse termo, né? Eu tenho um limite, eu tenho uma planilha com limites. Eu falo, gente, eu tô há 26 anos na área, eu nunca tive um cliente carta branca, no sentido assim, todo mundo valoriza Claro. onde eu vou estar investindo, qual é o retorno desse investimento, e a gente vai fazendo equilibrando tudo isso, né? Sim, sim. E muitos anos fazendo, hoje é fácil, né? De Você tem uma forma sensibilidade tranquila, eu, maior, eu né? falo para o cliente, olha, vamos investir aqui, aqui a gente pode colocar um similar, um plano B, você entende assim? Então, não, o valor do produto não está atrelado a resultado final, Sim. sabe? E para você conseguir esse conjunto, além da sensibilidade que você já consegue, né, identificar nas pessoas, você tem que fazer um belo de um approach, de um briefing com a família para poder entender comportamento, como vive, o que gosta, o que não gosta, como quer, como não quer, né? Para depois passar tudo isso para o seu projeto. Ontem mesmo fiz uma reunião de briefing com um cliente de um apartamento, e é uma conversa muito aprofundada. A gente definiu nesse briefing até os materiais, porque o escritório, eu conto com uma sala de amostras muito ampla, então, e foi tão interessante, porque, claro, a gente acaba entrando na intimidade, né, Isso. do cliente, entendendo o que ele gosta, o que ele não gosta, estilo de vida, quais são seus hobbies, aquilo que ele não gosta, né, porque é importante também, Sim, né? sim, claro. Esse cliente tem um olhar para a arquitetura muito interessante, sensível, então foi muito legal, a gente ficou a tarde toda ali. Resumindo, a gente chegou até num mood board, Já já na primeira conversa. porque foi tão bacana, foi tão profunda, uma conversa mais aprofundada mesmo. Uhum. Ele veio muito focado também e sabendo o que quer, também trabalha com uma área que exige uma certa sensibilidade no olhar, né? E então, ou seja, acho que foram mais de 3 horas ali para a gente entender tudo, para eu entender tudo que ele desejava e aquilo que ele vai se sentir representado. E foi assim, uma delícia, assim, eu adoro. E quanto tempo demora depois dessa primeira conversa até que saia o primeiro estudo para poder apresentar para o cliente? Quanto tempo seu escritório demora É, nesse trabalho? depende do tamanho do projeto, né? Um projeto às vezes muito maior, um projeto um pouco menor em relação à metragem, porque a minha entrega de estudo preliminar, ela já é uma planta baixa de layout com o 3D. Eu acho importante
pensar o projeto como um todo, porque meu briefing é muito, muito bacana, muito completo, e dessa forma o cliente consegue entender de forma muito clara o que aquele terreno comporta, o que aquele apartamento comporta. Cris, mas e se o cliente não gostar e não é exatamente aquilo que ele deseja? Eu não tem problema, não acho perda de tempo. Eu acho que faz parte do processo de amadurecimento, e de autoconhecimento desse cliente, dessa família. Então, a minha primeira entrega já é Meio que com já uma ideia completa já. completamente concebida. Tá. E aí eu peço, assim, de 30 a 60 dias, mas em média 45 dias para... Já sai a primeira apresentação. É. De um pré-executivo com layout mais o 3D. Na verdade, não é um pré-executivo, é mais um estudo preliminar mesmo, uma planta de layout com o 3D. Tá. E depois, se eles se encantarem, se reconhecerem, a gente segue Nessa linha. nessa linha. Mas volumetria, senão, tudo definido já. já definido. Eu acho, durante esses anos todos eu fui fazendo várias Você vai experiências, aprendendo no caminho, testes, e para mim foi a maneira que eu consegui ver um retorno mais assertivo. um exercício para mim, que é chegar até uma ideia, fazer a ideia completa para mostrar para o cliente, e ele também consegue avaliar se gosta, porque às vezes você fica muito tempo na planta e daí às vezes o cliente não tem a noção de que aquela planta vai resultar numa volumetria, né? Que a volumetria e a planta são coisas que se precisam, elas estão unidas, Sim. né? Então, aí a gente depois voltava de novo para uma história lá de novo na planta, porque a volumetria não agradava. Então, eu achei que dessa forma a gente tem resultados interessantes. E essa parte de criação é sua? Sim. É só sua. Você que trabalha a criação e depois o restante do pessoal vai processando Eu as outras starto imagens. todos os projetos. Hoje, eu e Fernanda também startamos juntas, mas sempre juntas, assim, né? Porque essa parte da criação, ou eu starto, ou eu e a Fernanda startamos juntas, e sempre com esse cuidado de... Na verdade, eu gosto de participar de todas as etapas. Sim. Importante, Porque né? é importante. Sim, sem dúvida. Não só a criação, porque para sair do papel também tem que ter uma coordenação ali, um olhar, a cor escolhida, os acabamentos, tudo isso. O projeto não pode perder o sentido, Não. né? Ele já vai do início trilhando aquele caminho que só vai agregando daí, né, Cris? E antes, até lá atrás, a gente até trabalhava de forma separada a arquitetura, de acabamento e decoração, mas depois de uns anos, a gente viu a importância do projeto ser feito pelo arquiteto, e esse mesmo arquiteto seguir na parte de acabamento e decoração. Interiores juntos. Porque o resultado, ele acaba não sendo o mesmo. O mesmo. Claro. Né? Se o cliente só contrata uma fase, e aí acaba prejudicando o resultado final e pra gente também, né? Que gosta do que faz, que ama o que faz, e você fala, nossa, não saiu exatamente como... Sem dúvida. E como que você vence esse ato, tocando nesse assunto, entre o seu projeto e a execução? Porque você não tem controle sobre a execução, né? Não sei como é que funciona lá no seu escritório, mas assim, o cliente às vezes pergunta, Cris, você tem alguém para indicar quem vai construir? E aí cria um problema entre aquilo que você idealizou e aquilo que vai ser executado, né? Pela qualidade da mão de obra que o seu cliente vai contratar. Como é que você controla isso, se isso é possível, né? Oswaldo, eu sempre bato nessa tecla, assim. A maioria dos arquitetos que tem um volume de obras grandes, de projetos, né? É impossível você fazer a gestão de uma obra, porque ou você faz um projeto bem feito, ou você faz uma gestão de obra bem feita. E eu não consigo imaginar nas duas coisas sendo feitas de forma brilhante por uma pessoa, né,
por mim, por exemplo, as duas Uhum. coisas. Então, eu foquei no projeto, que é onde eu me realizo, aquilo que eu faço de melhor, e eu tenho parceiros, né? Pessoas que eu indico para fazer a gestão dessa obra. E também, o que eu sempre falo para os clientes, não se arrisquem sozinhos, Isso é muito porque importante. as pessoas vêm com dessa ideia de, não, Cris, eu gosto, eu vou me arriscar, eu vou. Mas Não é fácil. aquilo não vai, assim, aquilo que é para ser prazeroso, que é para ser. Claro, uma obra não é zona de conforto. Sempre eu falo para os clientes, é um desafio, é um sonho que está saindo do papel, e tudo aquilo que nos vai trazer muitas alegrias, né, lá na frente, ele é desafiador, né? Sim, é Isso é da claro. vida. Então, eu falo, é, já é por si só algo desafiador. Com um bom gestor, imagine sem um Sim. gestor, É. né? E o cliente, ele não tem depois de quem cobrar resultado, porque o empreiteiro, ele não, ele também não consegue fazer a gestão de todos os fornecedores, né? O empreiteiro vai cuidar Da da obra. parte dele, né? Sim. E então, da necessidade de um gestor que é uma. Eu brinco e dou esse exemplo, que é o maestro da obra. Eu costumo dizer, se eu tenho uma orquestra incrível, com músicos incríveis, mas não tenho o maestro, se ele está ausente, um instrumento vai entrar antes, o outro atrasado, o outro. Ou seja, um caos, né? Então, o maestro da obra é importantíssimo, né? Sem Você dúvida. faz esse trabalho, você Faço. sabe o Faço. desafio É. que é, né? Sim, sim. E eu, assim, tiro o meu chapéu, porque vocês, gestores de obra, são, assim, indispensáveis e heróis, porque, assim, não é uma obra, né? Vocês, às vezes, quantas obras, às vezes, vocês tocam juntos, Eu estou juntas? fazendo 13 En- agora simultâneas. Então, Mas o segredo do sucesso, é aquilo que a gente estava conversando antes, é você ter um bom time. sim, A gente tem lá muitos colaboradores, excelentes profissionais que não são funcionários da Futura, mas eles são meus parceiros já nos projetos. E eu sempre tenho que estar alimentando. Então, termina uma obra, já está começando mais duas. Eu vou circulando esse pessoal, porque eles acabaram se especializando naquilo que fazem, então fazem melhor, mais barato, mais econômico, com menos desperdício, tudo melhor. Então eles vão criando a cultura da minha empresa, sabendo como eu gosto de trilhar, por onde eu quero que eles vão, para cortar caminho, enfim, já aprenderam isso de mim, né, nesse tempo todo. Mas é sempre um desafio realmente manter uma equipe boa, porque é muita especialidade, né? Hidráulica, elétrica, ar-condicionado, instalações, enfim, revestimentos, é muita gente envolvida e tem que ter realmente uma sincronia de tudo isso. e Oswaldo, quantos anos já nessa. Então, eu vou fazer 39 de formado, né? Então, já faz muito tempo. Quanta experiência, né? E você precisa empregar isso, né? É isso que eles esperam da gente, né? Que a gente dê o caminho para eles e aí, a partir daí, dá tudo certo. Vamos falar um pouquinho de coisa boa, viagens. Quem não gosta de viajar, né, Nossa, Cris? que maravilha. É sempre muito bom, né? Uma maravilha. Eu acompanhei um pouquinho o trabalho seu, você viaja bastante também, a trabalho, a lazer. Você tem algum lugar que te influencia mais, que você goste mais de estar, que isso te cause inspiração para o seu trabalho? Olha, eu sou apaixonada pela Itália e eu volto de novo, volto. É assim, é uma paixão. Ali eu acho que você respira, Arquitetura. respira Cultura. tudo, né? É. Então eu sou apaixonada. Seria algo que eu tenho que estar sempre voltando. Mas viajar é sempre bom, é sempre repertório para o arquiteto, né? Eu fui para a Suíça o ano passado e me encantei. Eu assim, eu não tava, não era exatamente aquilo que. Você não Falei, estava com muita expectativa. assim, e foi assim, uma grata surpresa. Quero voltar, tô vendo se eu me programa para voltar esse ano ainda.
E então, assim, viajar é isso, né? É você se abrir, né? E se abrindo, você consegue se recarregar, né? Em relação a repertório para sua profissão, no caso, né? Para arquitetura, para sua vida mesmo, para, né? Para tudo. A viagem ela te reseta, né? Então é importantíssimo, eu acho. Meu objetivo é cada vez mais viajar. Assim, eu coloquei no meu objetivo de vida que pelo menos 2 vezes ao ano eu preciso fazer uma viagem boa. Super concordo. Preciso fazer, porque é como você falou, além de recarregar todas as suas energias, você desconecta um pouco aqui do seu mundo, vai reconstruir memórias que ficam para a vida. Então, dos meus 50 anos, eu coloquei isso como objetivo. Eu já vou fazer 61 e tô seguindo a Tá risca, tô seguindo. seguindo a risca. O ano que vem eu pretendo ir para a Itália e para a Suíça. Já tá no nosso escopo no comecinho de maio. A gente já até comprou passagem já. Ai, fantástico, Agora né? a Você gente vai vai. fazer o roteiro lá. Não, você vai se apaixonar. Não sei se você já Eu conhece, mas conheço assim. só Roma e muito Ah, mas rapidamente. você vai se apaixonar pela Suíça também e é incrível. E aí, viajar é sempre maravilhoso, Sempre né? muito bom. Vou fazer aquele passeio do trem, né, nos Ah, Alpes é suíços, muito lá que lindo. sai da Itália e vai para a Suíça. O Bernina Bernina, Express. é. Você fez? Eu fiz, é muito lindo, É, emocionante, vale a minha pena, esposa sonha com isso. vale a pena. E eu tô me policiando para também destinos mais desafiadores. Então, Marrocos foi um destino que eu amei, Nossa, deve ser Turquia, lindo. amei. E agora pensando em outros destinos também um pouco mais para sair dessa zona de conforto Sim, também, né? sim, Que sim. a gente fica naquela expectativa e também traz um repertório ainda mais Ah, você interessante, volta né? cheio de ideias, né, de coisas interessantes, né? Que eu falo, o arquiteto tem uma sensibilidade para essas coisas muito diferente. Você já fez alguma? Eu estava pesquisando aqui também. Você já fez alguns projetos corporativos de alguns restaurantes? Você fez o Pavanelli, você fez o Montana Steaks. Você já tem uma bagagem grande aí nessa área também, né, Cris? O Montana, ele até ganhou um prêmio no MAN, É? na época, foi 2007, você acredita? 2007? É, 2007. É uma casa de tombamento máximo, né? No grau máximo de tombamento. Sim, Foi super desafiador. Eu não tinha em 2007 a experiência que eu tenho hoje, sim, né? claro. E ele ganhou foi premiado no MAN, foi muito bacana. E a gente refez janelas, exatamente como eram. E tivemos que reestruturar a casa toda. Foram 3 engenheiros, um calculista de metálica, o gestor de obras, o calculista Estrutural? estrutural. Então, assim, foi um trabalho muito bacana, muito desafiador para mim na época. Não tinha a Uhum, experiência que eu tenho hoje. sim. É, e então, assim, tudo isso vai enriquecendo, né? A gente fez também um projeto, o primeiro Petit Savá de operação de shopping. Para BR Malls, para o Jacan, né? Então Sim, foi muito legal. O que projeto é legal. nosso. As pessoas às vezes não me perguntam, mas o projeto é de vocês, não é franquia? Não, a gente desenvolveu o projeto para o Petit Savá, né? Então, o Savá é um outro profissional que faz, mas o Petit Savá é projeto nosso, né? Que E foi super bacana, Cris. bacana, foi um sucesso, assim, o resultado foi muito legal, a cozinha toda aberta. Tive a oportunidade de fazer reuniões com o Jacan no apartamento dele, nos restaurantes dele. Então, o que a arquitetura Ele deve ser traz muito pra gente boa, gente, né? né? Ele deve ser Muito, muita gente boa. muito. Um time maravilhoso da BR Malls, BR Malls não, desculpa, olha, eu tô da Helbor. Gente, é a Helbor, na verdade, que entrou em contato. E aí eles fazem as obras, né, para ele, e aí a gente fez esse restaurante
98, quase 100 metros quadrados entre cozinha, toda a parte de salão, né, câmeras frias, ou seja, tinha 100 metros quadrados de Bem ABL, pequeno, bem pequeno, pequeno. mas que foi, assim, um resultado que me agradou demais. Assim, a gente ficou muito feliz. A inauguração foi muito legal. Então, assim, experiências voltadas nessa área, e eu estava conversando com a Fernanda sobre como a arquitetura traz essas experiências, esses presentes para a gente. Uma área que a gente fomos desafiadas a fazer, né, que foi clínicas com um centro cirúrgico, e hoje a gente vem fazendo várias e virou algo que a gente ama fazer, ama. Deve ser super desafiador também, Super né? É muita desafiadora. A informação. primeira foi muito desafiadora, Uhum. mas foi um sucesso porque a gente sempre fez consultórios, né? Isso era nosso dia a dia, mais uma clínica, na verdade, um Hospital? hospital dia, né? Uhum. Que é com centro cirúrgico é um desafio muito maior. E depois começamos a fazer várias e várias, e hoje a gente está com uma carteira muito interessante Que de legal, clínicas Cris. com essa proposta, com centro cirúrgico. Entregamos um projeto com 2 centros cirúrgicos, então, área desde assim, vascular, oftalmológica, plástica. Então, é muito interessante, assim. Foi um leque, assim, que se abriu. E é muita disciplina envolvida, né? Você tem muita coisa de legalização, né? De interferências, né? Com órgãos reguladores. Isso aí deve ser bem complexo, né? A gente estuda muito, mas junto temos consultores ligados a essa área, Uhum. né, que fazem parte do time, precisa, né, uma equipe Sim. multidisciplinar aí para conseguir tá dentro de todas, a gente precisa estar e atender todas as E normas. quem compatibiliza normalmente todos esses projetos? É uma empresa independente também do seu escritório ou você faz isso internamente? A maioria eu faço internamente, Que é um mas é desafio, né? desafio. Só se o projeto, às vezes é um projeto muito, muito, muito extenso, daí depende do projeto, mas a Uhum. maioria é no escritório. Mas senão a gente acaba pedindo para o Terceirizando. cliente terceirizar, e aí a gente pedindo não, né? Acerta tudo antes, combina tudo antes, Claro. mas a maioria a gente faz no escritório. Você já fez muito projeto fora daqui da cidade, no exterior, alguma coisa assim? Ó, praia, região, São Paulo, a gente faz bastante. Fizemos um em Boca Raton, Ah, mas é foi na bem Flórida? na época da pandemia. O ideal Sei. teria sido a gente ir, né? Não conseguimos ir até lá. E então foi tudo muito à distância. O projeto ficou lindo, mas a gente queria ter tido essa proximidade maior, né? Uhum. E daí, mas foi bem Naquela naquela época. época. Que foi muito difícil para todo mundo, né? Foi desafiador. Ô, Cris, e prêmios? Você já ganhou muito prêmio, hein, Cris? Nossa, mãe. A gente tem essas premiações desses grupos, né? São pools não sei do quais prêmios você está falando, mas as pessoas às vezes comentam muito desses prêmios dos pools de Sim, lojas, né? sim. Nem sei direito como verbalizar, né? Mas são lojas associadas, né? E que fazem essas premiações, que é muito bacana. Claro. E a gente tem também a premiação desse projeto do Montana, que eu comentei, que é um que eu guardo assim comigo, foi muito importante. E algo que para mim é muito importante também são as publicações no ArcDaily, que eu acho uma plataforma assim seríssima, uma curadoria seríssima. O ArcDaily está presente no meio acadêmico e isso para mim faz toda a diferença. E nós tivemos assim a honra de estar com alguns projetos publicados pelo ArcDaily e um com publicação internacional. É Então, mesmo. isso nos deixa muito feliz, né? Eu sigo eles lá, os projetos são incríveis, realmente, né? O Cris,
Qual que é o seu maior sonho profissional? Aquele que você ainda não alcançou? Você tem algum sonho que você fala assim, eu ainda vou em busca disso? Tem alguma coisa que você não fez ainda que você quer fazer? Eu sempre comento no escritório que eu gostaria de fazer um edifício. Um edifício? É, Você nunca fez porque nenhum a projeto? gente faz áreas comuns, Uhum. apartamentos decorados, mas o edifício em si a gente não. Então a gente mexe na área comum, às vezes muda um pouquinho eixos de circulação e detalhes que fazem bastante diferença, e isso né, agrega muito valor. E aí vem essa vontade, né? Esse desejo de fazer o edifício todo, né? Quem sabe dá certo a gente fazer junto, porque essa é a minha especialidade. Então, tomara, vou torcer, Eu vamos. já fiz fiz mais de 80 projetos, já executei, né? E eu só não sabia que era a sua especialidade. A gente terminou agora em dezembro Jacarandá, já pela minha empresa, pela Futura, Nossa, e estamos iniciando o Alma ali na Alfredo Guedes também, um outro projeto residencial nosso. meu Mas eu Deus. trabalhei em grandes empresas e eu já construí muito, Cris. Residencial, vertical, comercial, todos verticais, já fiz muita coisa. Minha especialidade são prédios mesmo. Nossa, E nós vamos fazer um juntos, com certeza. vamos, ó. Vou Tá vendo? colocar, vou colocar Quando a no meu gente escopo deseja já. muito, as coisas vão se, Vão né, vão acontecer. acontecendo. Cris, você vai construir a sua casa. E não pode ser você, arquiteta. Quem você escolhe para fazer o projeto da sua casa? O Márcio Kogan. Quem que é o Márcio Kogan? Ah, para mim ele é Seu guru. assim, o arquiteto, assim, eu tive a oportunidade ele é maquinzista, e eu tive a oportunidade de ouvir algumas aulas show dele, né? Não sei se é esse o termo, mas na época, é, e ele desenvolveu, na minha opinião, né, um olhar para a arquitetura único. Sim, as casas dele, se você bate o olho, você já sabe, é Márcio Kogan, né? E eu acho que você tem muita inspiração e as pessoas se inspiram muito nele. Mas ele foi, para mim, né, o grande idealizador dessa linguagem, né? E desse dessa valorização geométrica, mas ao mesmo tempo é um minimalismo, mas algo contemporâneo, mas quente, com inspiração japonesa. Ele fez uma mistura aí, com o olhar dele, abrasileirou tudo isso, e para mim ele é assim, único, assim, ele Você já é conheceu ele incrível. pessoalmente? Sim, Que assim, legal, que prazer que deve ter sido, né? assim, e uma pessoa extremamente simples, incrível, assim, já fui em palestras, né, e aula, mas é extremamente simples. É legal quando a gente E admira um profissional da nossa área, assim, né? Pra ter ele, porque você nem pestanejou pra responder, né? Você falou Márcio Kogan. ele é incrível. Que bom, bom saber. Cris, e o que que você deseja para o seu escritório nos próximos anos? Quais são os seus objetivos, suas metas? O que que você deseja para sua vida agora na sequência, além de viajar? Para o escritório, eu desejo que as oportunidades continuem acontecendo e que a gente consiga fazer cada vez melhor. O meu objetivo é surpreender os clientes. Eu tenho eh, um senso de responsabilidade, de superar expectativas muito grande, que chega até. Chega até dói um pouquinho, né? Porque você tem que superar as suas expectativas, as minhas, que são altas, e as do cliente. Então, meu desejo é que a gente venha superando as expectativas e fazendo cada vez maior pessoas felizes, porque é um sonho, né? Sim. Construir sua casa, seu apartamento, é um grande sonho. Então, que a gente possa realmente honrar, né, essa escolha, né, de cada um e fazer com que a vida dessas pessoas fiquem
ainda melhor, né? E na vida pessoal, olha, eu só peço saúde para mim, para minha família, minha filha, meu namorado, minha mãe, né? Porque Quem a gente o ama. resto a gente consegue, quem a gente ama, Quem a gente né? ama. E minhas irmãs, né? Claro, minha família toda. Mas assim, e viagens, né? Pelo menos 2 por ano. Viagens, Tá bom, Cris. Cris, adorei o papo. Foi muito bom estar com você aqui. Foi um prazerzaço conhecer um pouquinho mais da sua história. Nosso dia a dia às vezes não permite isso, né? Eu trouxe tanta gente aqui, Oswaldo, passa lá tomar um café comigo, e eu fico só prometendo e não consigo. Então eu te faço o convite para você conhecer o escritório. Eu vou. Agora está reformado, Ah, é? né? Porque a gente da área vai deixando às Sim, vezes, né? Já sim. estava um pouquinho defasado, então agora te convido para conhecer, tomar um café, Muito conhecer o obrigado. time Eu todo. vou sim. Vou falar que eu estava super assim, ai meu Deus, né? Um podcast, né? Mas foi leve, não E foi foi? muito bacana. Falei pra você. Parabéns Muito obrigado. pela sua condução e também pela profissão, pelo amor à sua profissão. Muito obrigado. Espero vê-la sempre. Muito obrigada. Um beijo, viu? Muito Beijo. obrigado. Tchau, pessoal. Até a próxima.